Localizado no Brasil Central, possui seus principais rios, das cabeceiras, o Rio São Francisco, Tocantins e Xingu. E agora vamos falar com alguns coordenadores e cientistas da ONG SOS Cerrado. Boa tarde. Boa tarde. Começando com o secretário. Luiz Felipe Baixo. Tirando as queimadas, os desmatamentos, as construções de prédios e casas, por que a ONG quer proteger o Cerrado? Porque o Cerrado constitui-se em um dos pontos focais das ações do aparato ambientalista internacional em nosso país, alegando que o Cerrado possui uma rica biodiversidade e que nele originam-se as principais bacias hidrográficas do Brasil. Mas, os Estados Unidos estão exportando para o Brasil soja. Com isso, o Brasil não deixa a perder. Que os Estados Unidos contribuem com dinheiro para proteger o ambiente do Cerrado. Aí aqui tem uma avaliação do Michael Corner, que analisa os ingredientes baseados em Chicago, especialista em América do Sul. O calcanhar aqui do Brasil tem sido o transporte. Ele estima que os produtores brasileiros podem utilizar $1 por bushel. Agora, só uma pergunta: quem paga essa conta? Não são apenas as ONGs ambientais e os produtores norte-americanos, ou vamos se preocuparem com o extraordinário potencial agropecuário do Cerrado. Agora, como cientista, vamos falar por que o Cerrado deve acabar em 2030. Vinícius, quais são os maiores problemas que acontecem no Cerrado? O principal problema é o desmatamento, mas também existem outros, como a destruição do Rio Tocantins e do São Francisco, e também a destruição dos habitats, que comprometem a sobrevivência de milhares de espécies, que só existem no Cerrado e em mais nenhum lugar do planeta, como o papagaio galego e a raposa do campo. Agora, como cientista Douglas, vamos perguntar por que em 2030 deve acabar o Cerrado. É que o Cerrado tem 204 milhões de hectares, sendo que 57% já foram destruídos. E a metade das áreas recentes está Acabando. bastante vulnerável. E uma terceira pergunta: o ser humano tem agricultura? Por quê? Destruir. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui falar um pouco do Cerrado. Agora vamos mostrar algumas fotografias do Cerrado, com destruição de desmatamento e os outros ambientes nos principais estados da população. O Cerrado é um bioma do tipo bióforo, savana brasileira. O Cerrado é um dos 6 grandes biomas brasileiros que se encontra no centro-oeste e no noroeste de Minas Gerais, numa área zonal, como as savanas da África, que corresponde ao Planalto Central. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, estendendo-se por uma área de 2.045.064 km², abrangendo 8 estados do Brasil Central, que são Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e o Distrito Federal. Cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, tem índices pluviométricos regulares que propiciam sua grande biodiversidade. Esses são alguns dos ecossistemas do bioma Cerrado: o Cerradão, a Campestre, a Floresta de Galeria e o Cerrado Rupestre. A paisagem do Cerrado possui alta biodiversidade, embora menor que a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, que foi pouco afetada até a década de 1960. Desde então, crescentemente ameaçado, principalmente os cerradões, seja pela instalação de cidades e rodovias, seja pelo crescimento das monoculturas, como a soja e o arroz, a autopecuária intensiva, a carvoaria e o desmatamento causado pelas atividades madeireiras e por frequentes queimadas, devido às altas temperaturas e baixa umidade, quanto ao infortúnio do descuido humano. Nas regiões onde o cerrado predomina, o clima é quente e há períodos de chuva e de seca
com incêndios espontâneos e esporádicos, com alguns anos de intervalo entre eles, ocorrendo no período da seca. Os pontos mais elevados do Cerrado estão em Goiás, em direção sudeste e nordeste. Por exemplo, o pico alto da Serra dos Pirineus, com 1.375 metros de altitude, a Chapada dos Veadeiros, com 1.250 metros de altitude, e outros pontos com elevação considerados que se estendem em direção noroeste, a Serra do Jerônimo e outras serras menores, com altitudes entre 500 e 800 metros de altitude. No ambiente do Cerrado, são conhecidos até no momento mais de 1.500 espécies de animais, formando o segundo maior conjunto animal do planeta. Cerca de 50 das 100 espécies dos mamíferos, pertencentes a 67 gêneros, estão no Cerrado. Apresenta mais de 830 espécies de aves, 150 de anfíbios, das quais 45 são endêmicas, 120 espécies de répteis, das quais 45 são endêmicas. Apenas no Distrito Federal, há 90 espécies de cupins, 1.000 espécies de borboletas e 500 de abelhas e vespas. Devido à ação do homem, o Cerrado passou por grandes modificações, alterando os diversos habitats e, consequentemente, apresentando espécies ameaçadas de extinção. Dentre as que correm risco de desaparecer estão o tamanduá-bandeira, a anta, o lobo-guará, o pato-mergulhão, o falcão de peito vermelho, o tatu-bola, o tatu-canastra, o cervo, o cachorro-vinagre, a onça-pintada e a ararinha e a lontra. Isso é tão normal, você não quer acreditar. E eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Eu conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velhos.